Olá, todos e todas, sejam bem-vindos a esse webinário. Vamos dar uns segundos para que as pessoas possam acessar. Sejam bem-vindos a esse workshop da interoperabilidade em ação que está chegando. Essa é uma sessão muito interessante. Hoje vamos falar sobre os sistemas de proteção para integrados para avaliar e desenvolver padrões. Eu sou Anita Mittal, da GIZ. Eu vou dar um pouco de contexto sobre DCI, o que vamos falar hoje. Na agenda de hoje, que vamos ver, vamos aprofundar nos sistemas de interoperabilidade SP e nos sistemas de emprego. Vamos dar o contexto e, ah, e alguns casos de estudo sobre interoperabilidade. Logo, um pouco de ação, mostrando ao vivo a interoperabilidade do sistema SP e o sistema de emprego. A seguir, vamos ver algumas perspectivas globais e de alguns países que vamos ver. Vamos ter aqui em destaque as pessoas que vão apresentar para nós. Após a minha apresentação, da minha equipe, vamos ter a Wanza, que é a moderadora do dia de hoje. Temos Martina, que vai dar o marco sobre os sistemas de emprego. Thomas e Piotr vão oferecer o apoio da DCI, apresentando os casos de estudo e mostrando ao vivo esses casos de uso. Logo, temos perspectivas globais do Agastya, do Banco Mundial, e perspectivas específicas do Azerbaijão, da Elmira e da Turquia, do Erdogan. Ao final, vamos ter a perspectiva da Adobe desde a perspectiva dos fornecedores de soluções. A continuação, a DCI, que está organizando isso, alguns de vocês pode que já conheçam, essa é para que, para que todos estejamos na mesma. Essa é uma iniciativa para a convergência digital, que é um esforço conjunto da Parceria Global para a Proteção Social Universal, o SP 2030, para dar apoio à transformação digital dos sistemas de proteção social. Isso é aplicado e coordenado por 5 parceiros: a GIZ, a OIT, o Banco Mundial, a France, FIAP. Qual é a nossa perspectiva? O primeiro é, o primeiro alicerce é compartilhar conhecimento com os casos de estudos, diretrizes e ferramentas. Segundo alicerce que vamos falar é o desenvolvimento da interoperabilidade e os padrões da interoperabilidade. Vamos aprofundar mais nisso. O terceiro alicerce é o apoio na implementação por país, e que já tem afetado múltiplos países. A implementação direta está em 10 países específicos. Também existe um espaço de ajuda, um help desk, como apoio técnico para a nossa distribuição expandida. O último alicerce, mas não menos importante, é
o desenvolvimento de capacidades e treinamento. Como implementamos essa transformação digital? A OIT está liderando essas oportunidades de treinamento e oferece o espaço para outros workshops também, para criar oportunidades para aprendizagem estruturada entre pares. Temos desenvolvido padrões e temos múltiplos padrões já estabelecidos para as 7 interfaces que vemos aqui. 5 já estão lançadas. O sistema de pagamento estamos desenvolvendo, estamos planejando, mas há 5 que já estão prontos, que temos feito o progresso. Hoje vamos ver o workshop em ação. Peguei para o sistema de emprego. Logo, vamos, em próximos webinários vão ser sobre sistemas de pagamento e de identificações. O, esse workshop, como eu falei, é para demonstrar ao vivo e para inspirar sobre os benefícios da interoperabilidade dos sistemas SP com outros sistemas diversos, de uma maneira eficiente e efetiva para os programas de proteção social. Em cada um desses workshops, vamos aprofundar numa interface de interoperabilidade que tem diferentes processos, diferentes objetos para interagir. Cada um desses workshops tem o alvo de que seja aplicado numa área. Hoje vai ser sobre o âmbito do emprego. Vamos ver sobre o fluxo de trabalho, as mudanças e as APIs técnicas que são necessárias para a interoperabilidade. Vamos criar um pouco de consciência sobre os benefícios da interoperabilidade por meio dos casos de uso. Também vamos ouvir das partes interessadas e de especialistas no assunto que vão demonstrar ao vivo a interoperabilidade usando os bens de uso digital público. Podem-se encontrar as gravações de sessões anteriores no nosso website. Aqui eu vou passar a palavra para minha colega Vansa Muatani para continuar como moderadora do workshop. Muito obrigada, Anita. Bem-vindos a todos e todas. Obrigada por fazer parte. Meu nome é Vansa Muatani. Eu trabalho com a iniciativa de Convergência Digital, com a GIZ oferecendo apoio. Eu quero relembrar que qualquer pergunta que tivessem, coloquem no QIA, vamos responder durante a sessão. A primeira apresentadora de hoje, a nossa primeira palestrante, é a Martina Berganthaler. Ela vai falar sobre um estudo baseado no trabalho feito. Ela é experta nas políticas. Tem muita experiência assistindo aos governos e organizações internacionais, parceiros e parceiros globais. Ela já tem trabalhado com organizações com a OIT, GIZ e com outros parceiros bilaterais e multilaterais. Martina, bem-vinda para sentar a primeira sessão. Muito obrigada, Vansa. Muito obrigada a todos e todas por fazer parte hoje. Eu estou trabalhando num estudo de contexto para unir a área social com a área de emprego com a interoperabilidade. Esse estudo foi comissionado pela OIT e pela Iniciativa de Convergência Digital. O alvo é entender os padrões que estão sendo desenvolvidos pelos diferentes sistemas de informações de emprego.
Antes de começar a minha apresentação, eu acho que é importante falar que o estudo não só se foca na interoperabilidade digital, senão de maneira mais ampla nos arranjos institucionais e os processos de arquitetura para colaborar entre proteção social e administração de emprego. Assim, eu também quero dizer que esse estudo se foca nos serviços de emprego público. Então, eu tenho um viés na minha apresentação sobre os serviços de emprego público, mesmo que o webinário de hoje é de sistemas de emprego em geral. Eu tenho uma apresentação aqui sobre que eu já fiz. Hoje vou me focar basicamente nos detalhes dos sistemas de informações digitais e os casos de estudo para a interoperabilidade entre as duas áreas de políticas. O que estamos vendo agora na tela apresenta que há uma conexão natural entre as duas áreas de políticas, entre o marco de serviços de trabalhos laborais que se aplica no mercado. Eu estou começando com uma visão geral antes de aprofundar nos detalhes da interoperabilidade do sistema. Basicamente, na maioria dos países, temos a diferença entre os sistemas para programas ativos de mercado laboral e os serviços passivos para rendas, que são de apoio. Ao olhar para a esquerda da tela, temos uma série de programas ativos do mercado que são treinamento, subsídio aos salários para grupos vulneráveis, promoção de empreendedorismo, o apoio ao trabalho autônomo e os programas de emprego público, que podem se achar em muitos países em vários casos de estudo. No meio, temos um programa específico de programa ativo de mercado laboral, que são os serviços de emprego público que oferecem acompanhamento e conselharia na carreira, o apoio na busca de trabalho, que oferece e refere a programas de trabalho que estão na esquerda. Em alguns casos, que administram e oferecem referidos a sistemas de proteção para diferentes pessoas que estão na direita. Esses se oferecem principalmente a pessoas que buscam trabalho, pessoas que estão transicionando de um trabalho para outro, que inclui seguro de desemprego, assistência de desemprego, um subsídio para a procura de empregos, aposentadoria antecipada e outras maneiras de assistência em dinheiro. Esse é o marco geral. O anterior foi o marco geral, esse é o sistema de informação. Vamos aprofundar aqui. É uma visão dos sistemas de proteção da Social Protection que está em vários países. Não está tão em detalhe, mas a maioria dos elementos podem se achar na maioria dos países. O gráfico é de uma publicação recente que mostra como os sistemas de informações gerem os dados e que está toda vez mais e mais interconectado. Isso inclui cadastros sociais, registros de programas individuais, os inventários, repositórios, sistemas de casos de estudo. Isso acho que já foi discutido em múltiplos webinários nessa série. Eu não vou aprofundar tanto aqui diretamente. Eu quero continuar com a próxima folha. Essa aqui apresenta uma visão geral sobre sistemas de informações para emprego versus as de proteção social, onde estão bem documentados, que estão toda vez mais sistematizados, como vimos na anterior. Mas não há
quadro padronizado para os sistemas de trabalho, mas uma análise da literatura mostra que há vários sistemas que podem ser definidos. Primeiramente, estão os sistemas de registro de busca de pessoas que buscam trabalho, que fazem perfis das pessoas que buscam emprego e dar apoio para essas pessoas. Logo estão as bases de dados de vacantes públicas para que o governo e as pessoas que buscam trabalho possam acessar e ver. Terceiro, estão os sistemas de união e de postos de trabalho. Isso conecta com as pessoas que procuram trabalho e os empregadores para avaliar aqueles que buscam e as vacantes. A inteligência artificial toda vez se aplica mais nesses sistemas de união. No número 4, temos sistemas de gestão de caso digital, que é para acompanhar as jornadas digitais e resultados. Também é usado por diferentes tipos de trabalhadores para apoiar os buscadores caso por caso. Número 5, eu editei para esse webinário, eu chamo de bases de dados de empregados ou de empregadores. Há alguns países que há registros ou cadastros de empregadores para empregadores formais, mas na maioria dos países essa função é de sistemas de espaços, também como os fornecedores, sobre quem está empregado e quem precisa cada uma dessas coisas. E último, temos sistemas de informações do mercado laboral, que oferecem mais dados sobre o mercado laboral. Eu vou passar para a próxima, vou pular duas para ir diretamente aqui. Só tenho mais 2 minutos. Eu quero aproveitar para dizer e oferecer uma visão geral de casos de uso potenciais para interoperabilidade entre sistemas de proteção social e de sistemas de informação de emprego. Esse é uma análise de 20 países e três países com sistemas de interoperabilidade nos quais temos aprofundado, que foram Chile, Turquia e Coreia. Eu tenho identificado ao redor de 8 casos de estudo e tenho feito a distinção entre colaborações desde proteção social e desde a área de emprego, né? Aqui vemos 5 casos de estudo iniciados pelas administrações de proteção social. A primeira é ter apoio e benefícios para achar o emprego, que é para conectar as pessoas com serviços públicos ou outros programas de ativos, que se referem a, diretamente a sistemas integrados. O segundo é para apoiar as juventudes na transição no âmbito laboral, principalmente para pessoas que estão em âmbitos de pobreza ou de secções da sociedade com maiores desafios, que geralmente dependem dos programas de emprego e administrações que podem se compartilhar para compartilhar mais detalhes ao respeito e benefícios. O quarto é o estado de verificação do emprego, no qual as agências marcam quais são os estados de emprego, e o quinto é fazer uso de informações de emprego para oferecer para os sistemas de informações de proteção social, como critérios de elegibilidade e registros para ver quem chega a qual serviço. Vamos continuar com a última.
Então, aqui temos um overview de potenciais casos de uso para interoperabilidade que é iniciada por emprego ou administrações. Eu identifiquei três casos de uso. O primeiro é para apoiar as pessoas que estão procurando emprego para ter acesso à proteção social. Aqui temos também serviços de emprego público que identificam candidatos a empregos vulneráveis que poderiam qualificar para assistência social para apoiar eles. E como eu já falei no outro slide, também é possível ter sistemas de encaminhamento. E o segundo caso de uso é ter subsídios de emprego para o grupo-alvo ou beneficiários de esquemas de proteção social. Então, aqui estaremos indo diretamente para assistência social ou beneficiários de seguro de desemprego ou pessoas de baixa renda. E aí se precisaria de algum tipo de verificação do status de pobreza. E o terceiro caso de uso é o monitoramento de cumprimento do empregador como o seguro social. Então, aqui teríamos esses subsídios que são recebidos pelas empresas e, neste caso, temos a possibilidade de verificar o que está acontecendo com esses esquemas de seguro social em nome dos trabalhadores e trabalhadoras, e, portanto, ajudaria a reduzir a informalidade e proteger os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, analisando esses casos de países, eu criei esse cenário considerando o que eu encontrei na minha pesquisa, mas bom, agora passo a falar para a Wanza de novo. Obrigada, Martina, por ter compartilhado a sua pesquisa. Vamos ter o relatório completo publicado no site da DCI. E sobre as perguntas, vamos deixar elas para a parte de perguntas e respostas. Então, por favor, coloquem as suas perguntas na caixinha de QIA. Agora vamos passar para a demonstração dos casos de uso. Então, a partir do que a Martina explicou, agora vamos falar de dois casos específicos. E aqui vamos ter o Thomas e o Piotr que vão fazer a apresentação. Thomas tem mais de 10 anos de experiência em proteção social digital e assistência humanitária, com muito trabalho com governos e stakeholders, criando estratégias digitais em múltiplos países. E nos últimos 4 anos, ele trabalhou com sistemas de dados, interoperabilidade e tomada de decisões baseada em dados. Ele hoje vai liderar a demonstração dos dois casos de uso. Teremos também o Piotr, que tem muita experiência como desenvolvedor de software. Ele conhece também da integração dos sistemas no desenvolvimento e também a criação da integração total. E agora ele é arquiteto de soluções. Então, agora eu vou convidar o Thomas para começar com a apresentação. Thomas? Muito obrigado, Wanza. Um prazer estar aqui para fazer as demonstrações que se baseiam no trabalho da Martina e da equipe DCI. Então, hoje vamos trabalhar com dois casos de uso exemplo, que não são de um país específico, mas baseados nas práticas mundiais mais comuns observadas em muitos países e documentadas pela Martina. Vamos usar isso para mostrar a lógica da interoperabilidade e como é que os dados podem fluir de um sistema para outro. Primeiro, teremos a experiência da Maria, que é um encaminhamento de assistência social a serviços de emprego, e logo após o caso do Joseph, que será o caminho inverso dos serviços de emprego para assistência social. Aqui vamos ver o ciclo completo da interoperabilidade em duas direções e como é que os dados são verificados, consentidos, transmitidos e reconhecidos entre os sistemas. Vamos começar com o primeiro fluxo de proteção social a encaminhamento de emprego. Então, próximo slide. Antes de entrar na demo, eu vou dar informação
sobre dois programas de exemplo fictícios para que seja mais fácil entender o fluxo. Esses cenários se baseiam em tipos de programas reais, mas aqui são só para ilustrar o objetivo da interoperabilidade. Temos primeiro a interoperabilidade através de um sistema SPMIS, cujo papel principal é apoiar as pessoas com renda de curto termo. Logo após, temos a possibilidade de fazer o matching de emprego e dessa maneira podemos ter o apoio para os beneficiários com o suporte de ativação. E como falei, esses são exemplos fictícios, não é real. Aqui temos os sistemas envolvidos no nosso cenário de exemplo. Não são casos reais específicos, mas baseados em dados reais. Então, temos o SPMS, que gere registro de habilidade, registro, cadastro, encaminhamento. Então, aí temos o CRVS para confirmar se a pessoa é viúva, como certificado correspondente, registro para os dados socioeconômicos e também os serviços de emprego como serviços que recebem encaminhamentos e ativações de suporte. Então, próximo slide. Então, para começar, temos a Maria Lopes, que está pedindo, solicitando o programa de suporte para pessoas viúvas. Primeiro, quer ser cadastrada no sistema SPS. Então, o primeiro passo aqui é verificar a identidade dela. Vão adicionar ela como o número de documento ou de identificação dela. Logo após, temos que validar essa identidade para confirmar os detalhes pessoais. Logo após, o sistema verifica se ela é de fato viúva, pedindo dados do registro civil e o sistema de estatísticas vitais. E aí se pede também a informação do esposo para confirmar que ela é efetivamente viúva e para ver se cumpre com os critérios de elegibilidade. Logo após, temos a informação diretamente dos registros sociais e a composição do lar, nível de renda e situação de pobreza. E uma vez que são feitas todas as verificações de elegibilidade, a Maria fica registrada no programa de suporte a viúvas. Mas, como ela tem idade para trabalhar e não tem emprego, e como ela deu consentimento para fazer, o sistema SP automaticamente vai preparar e mandar o encaminhamento para o sistema de serviços de emprego. Isso é feito através de uma API ou outro protocolo de interoperabilidade. Que o trabalhador social vai receber a confirmação da problema social de proteção social. Então, no próximo slide, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Piotr vai mostrar os diferentes passos em mais detalhe e como é que isso aí funciona. Então, Piotr, você pode compartilhar sua tela agora. Então, aqui na tela temos que o Piotr está compartilhando e temos duas ações. Na esquerda, temos um sistema MS de proteção social e do lado direito, sistema de serviços de emprego. Agora, vamos imaginar que vocês são o trabalhador da proteção social que tem a Maria Lopes com ele ou com ela numa reunião e a Maria quer se registrar no programa. Primeiro, temos aqui os dados pessoais dele, são preenchidos, nome, número de documento, endereço, número de telefone, data de nascimento e tal.
Isso logo após é levado para uma verificação downstream que vai acontecer. Muito bom. Agora, o trabalhador social está pedindo os detalhes do esposo ou esposa para validar como CRA e CRVS e vai confirmar a situação do registro civil oficial para ver se ela é viúva. E também vamos perguntar se ela está trabalhando agora mesmo. Agora ela não está trabalhando, não tem emprego, então não se marca nada aí. Então, o funcionário vai salvar o registro e vamos ver como é que fica verificado o documento nacional dela através do Sistema Nacional de Identificações do país. E agora ela já está pronta para avançar como as verificações de elegibilidade. Então, agora que o perfil foi criado, vão verificar os detalhes preenchidos. Então, aqui vemos o query, vamos fazer então a verificação e vendo aqui todas as verificações vão acontecendo com diferentes bases de dados, mandando e recebendo informação. E o sistema agora está confirmando que a Maria qualifica para o suporte e que ela vai ser elegível e como ela não está trabalhando para o encaminhamento para sistemas de emprego. Então, aqui está dizendo para o funcionário que peça o consentimento da Maria para o encaminhamento. E aí temos o consentimento com toda a informação oficial e isso é para garantir que os dados têm o status legal. Então, agora a Maria já está dentro do programa de viuvez registrada e o caso está pronto para encaminhamento. Então, agora vamos para encaminhamento e ativação, porque ela já foi cadastrada. Então, aqui, o trabalhador do caso vai abrir uma lista de beneficiários que podem fazer trabalho pela idade dela, porque ela tem idade para trabalhar e está desempregada, já temos o consentimento dela, então aí se faz o encaminhamento. E aí, o ECPMS faz o encaminhamento e manda tudo de maneira segura para os sistemas de serviço de emprego, usando padrões DCI para interoperabilidade que foram criados. Então, no lado direito, vemos imediatamente a recepção da confirmação de que o sistema de emprego recebeu o encaminhamento. Desculpa, isso aí na esquerda, aí no SPMS. E aí se evita que o encaminhamento seja duplicado ou repetido. Então, para completar a experiência, trocamos para o sistema de serviços de emprego e aí o funcionário de emprego recebe o encaminhamento e no próximo dia vai ter isso aí no seu inbox. Então, vamos abrir o encaminhamento que tem todos os dados relevantes para que o funcionário possa fazer o follow-up. E aí vão designar um case manager para que possa fazer o acompanhamento da Maria. Então aí clica em salvar e o sistema agora vai designar o caso como ativo. E para fechar o loop, o sistema de emprego manda mensagem de confirmação para o sistema de proteção social, garantindo que os dois sistemas estão com os mesmos registros espelhados. E, finalmente, podemos ir para os logs. E aí, vemos os logs
técnicos das mensagens que foram enviadas em cada passo do processo entre os diferentes sistemas. E isso aí é importante para termos um log de auditoria, uma verificação clara e o processo claro de como que a Maria foi apoiada, como e como que ela passou ou atravessou o sistema. Então, aí nós vemos identidade, registro civil, registro social e serviço de emprego, todos eles conectados através do marco de interpretabilidade de TCI, permitindo encaminhamentos que possam se rastrear de maneira segura e legítima. E agora vou passar a falar para a Anitta para mostrar como é que esses sistemas envolvidos na demo foram apoiados pelo trabalho da DCI. Anitta? Sim, obrigada, Thomas e Piotr, pela descrição do caso de uso e por ter feito a demonstração ao vivo. Muito boa. Então, que vemos como é que os diferentes sistemas estavam em contato, sistema de ID, sistema CLDS, registro social e sistema de serviços de emprego. E todas as interações tiveram o fluxo de processo, como a troca de texto e respostas e pedidos das API. Então, essas interfaces, através dos workshops em ação, constituíram os comitês de padrões e criaram consenso para esses padrões. Então, se vocês querem dar uma olhada e dar feedback a esse sistema de padrões, seria maravilhoso. Mas com esse workshop, nós estamos começando o entendimento desse processo de interoperabilidade, como os dados, APIs, e vamos criar um comitê que vai se lançar em 2 dias para falar sobre os padrões e definir eles. E a ideia é ter 3 padrões que já estão quase prontos e o quarto vai estar disponível em 4 ou 5 meses. Muito obrigado, Anita. Então, agora vamos para o segundo caso de uso, é ilustrativo, baseado em dados reais, mas agora vamos mostrar a lógica de interoperabilidade. Na esquerda, temos os programas de serviços de emprego, que é para pessoas que estão procurando emprego, por exemplo, oferece diferentes serviços vinculados com isso e também identifica pessoas desempregadas que estão com uma renda vulnerável com o passar do tempo. Além disso, pode ter um encaminhamento também quando se perceber que tem uma pessoa que está precisando de apoio de renda temporária. Então, temos aqui o programa de suporte de renda básico ilustrativo para refletir a estrutura dos programas. A ideia é ajudar pessoas que estão sem lucros ou abaixo da linha de pobreza. Então, a elegibilidade se verifica usando documentação dos registros sociais. E também pode ter encaminhamentos de outros programas. E esse fluxo mostra como é que 2 sistemas podem trabalhar conjuntamente com vínculos ativos. Então, no próximo slide, vamos ver o que está acontecendo aqui. É muito semelhante aos sistemas já mostrados. Isso aí é para o programa de suporte de necessidades básicas. Precisamos do sistema de identificação nacional, registro social para conhecer o lar e dados socioeconômicos, IBR para evitar duplicação, para saber se a pessoa já está recebendo algum tipo de benefício e, obviamente, sistema de serviços de emprego, proteção social, MS, para gerir toda a parte de assistência social. Para os casos de uso, não se precisam todos esses sistemas, mas vamos fazer isso aqui para mostrar como é que funciona. Então, seguinte slide. Nesse caso, vamos começar numa busca de trabalho. O Joseph está buscando trabalho, está vendo se qualifica para o apoio.
apoio governamental. Temos o consentimento dele e se oferece cadastrar no sistema de emprego para o sistema de proteção social. Isso se coloca no sistema de referidos. Ao registrá-lo, o sistema envia o referido. Isso é com acompanhando o manual e os padrões da DCI. Vamos ver. Vamos ver que quando o SPS, enquanto recebe os dados, automaticamente verifica a identidade, esclarecendo o sistema de BI para que o BI nacional ou a identificação seja válida e que possa ser colocada no sistema SP. Logo se registra, logo se faz a verificação no registro social para ver qual é, se cumpre com a elegibilidade para esse serviço. Nesse caso, vamos ver que sim. E vamos ver um passo mais, por exemplo. Se está dentro do nível de pobreza, pode receber então esse programa nesse momento. Se envia uma notificação para o sistema de emprego para que informar que o sistema tem recebido a solicitude. Assim, só se compartilha o mínimo de dados necessários sobre o estado laboral. Muito bem. Mais um, por favor. Ótimo. Agora, Pieter, se você pudesse compartilhar a sua tela. Peço desculpas pela interrupção. Temos só mais 2 minutos. Problema nenhum. Vamos falar disso tão rápido como seja possível. Na esquerda, na direita, temos o sistema ISS, que Joseph não tem trabalho. Estamos vendo a conta, aqui vemos os dados que está já cadastrado, 8 meses sem emprego. E vemos o número de trabalhos e entrevistas que tem solicitado. Se temos pedido consentimento verbal, que ainda não está, e é gravado isso aqui no sistema. O consentimento, como vemos. Enquanto isso acontece, o sistema permite que fazer a referência para sistemas de proteção social. E assim permite-se referir. Agora vamos enviar essa referência para o sistema de proteção social. Vemos que o sistema de proteção social recebe aqui na outra tela. Vemos a interoperabilidade, como tem enviado. O sistema de MIS de proteção social, vemos que tem recebido aqui a notificação. A base de dados é atualizada e estamos aguardando para a confirmação de proteção social. Vamos ver a proteção social. É uma segunda-feira de manhã. Vemos que é a referência aqui. Acessamos para referir a elegibilidade e verificamos a elegibilidade. Fazemos isso com um query no sistema existente, está revisando os dados já existentes, os dados de renda dessa pessoa, de lar, informações, e vemos aqui que a elegibilidade foi aprovada. Vamos aprovar então o enrolamento no sistema. Mais uma vez, o sistema não oferece os detalhes, só envia de volta para o sistema para que essa pessoa esteja enrolada no sistema.
Já está então cadastrado no sistema de apoio econômico básico. Está essa pessoa dentro do sistema de pessoas que podem acessar esse benefício. Depois de 2 semanas ou meses, o Joseph, no ISS, é visível que ele tem conseguido um emprego. Então, o sistema agora vai marcá-lo como que tem emprego, que é empregado. Essas informações vão ser transmitidas automaticamente ao sistema de proteção social. E aqui vemos que já não está no registro na busca de trabalho, ela está na situação de empregado. Isso não significa que vai ser excluído ou removido dos programas. O mais provável é que receba uma notificação para revisão do caso, para conferir se ele está empregado, se ele vai sair da linha da pobreza que colocou ele aqui. Em- assim, o sistema podem se manter e os dados que se gravam em cada um dos sistemas está com espelho no outro, se reflete no outro. Vemos também aqui os dois sistemas, cada vez que um processo de dados acontece, a troca de informações está aqui cadastrada. É claro quando aconteceu, quem esteve envolvido no processo e no momento que aconteceu. Peço desculpas por ter demorado mais, vou passar a palavra para a Anita. Muito obrigada. Vamos avançar, então. Eu quero reforçar que, nesse caso de estudo, também temos um sistema de docking para o registro, há uma nova interface em todos esses padrões estão notificados no sistema de serviço que está aqui. Então, procurem atualizações da DCI ao respeito. Muito obrigada, Anitta e Thomas. Obrigada pela apresentação. Essa apresentação vai estar disponibilizada no nosso website. Também vamos compartilhar com todas as pessoas aqui presentes, se quisessem ver os detalhes. A seguir, vamos passar com o próximo apresentador, nosso palestrante, que é o Agastya. Ele vai dar uma perspectiva global baseado nas pesquisas do Banco Mundial sobre interoperabilidade entre emprego e sistemas de proteção social. É uma visão geral rápida do Agastya, que é consultor do Banco Mundial. Ele trabalha reforçando os sistemas de proteção social e faz trabalho analítico. Ele tem sido envolvido na integração de serviços de oferecimento para programas de trabalho e da organização, da OIT. Com essa apresentação, passo a palavra para a Gástia. Obrigado, Vântia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar uma apresentação curta sobre a pesquisa preliminar do Banco Mundial e a integração do mercado de trabalho com a proteção social. Nos últimos tempos temos visto aumento nos sistemas de assistência social, mesmo como de sistemas de emprego, mas muitas vezes se fazem em silos. Agora, existe a oportunidade de conectar e gerar serviços mais inclusivos, conectando programas das suas bases, tanto para os beneficiários, vai ser para os beneficiários como não beneficiários, como para aumentar as capacidades e maximizar as oportunidades. Por meio de uma revisão de diferentes casos de países,
muitos países já têm operabilizado essa, essas, essas interoperabilidade. Vamos ver o que podemos aprender deles e compartilhar essas informações com outros países para que possam praticá-lo. A ideia por trás da indicação de assistência social e sistemas de mercado de trabalho é que os beneficiários ou outros não beneficiários vulneráveis recebem os diferentes tipos de benefícios, que são em dinheiro ou de apoio, para transicionar e sair da pobreza e acessar a novas oportunidades. Com a pesquisa nas intersecções, há várias pessoas que podem se beneficiar disso com sistemas aprimorados e melhores integrações. Eu não vou aprofundar aqui, porque já temos visto o fluxo de trabalho na apresentação anterior, mas a ideia é que temos desenvolvido o sistema para divulgação e de gestão também. Os países têm operabilizado a integração em diferentes modelos para apoiar esse caminho para diferentes mecanismos institucionais e visuais e procedimentos por referidos, por critérios de eleição e vários outros critérios que já têm sido falados antes. Baseados na revisão de diferentes casos de países, não há uma tipologia, não é tipologia linear, senão há diferentes modelos de integração baseados na disponibilidade dos programas, das instituições e dos sistemas do país. Na esquerda, temos os one-stop shops, que são lojas de uma parada, que são mais comuns nos países de baixa renda, que há um ponto de acesso para múltiplos serviços, no, que, que está no Reino Unido, no Chile, na Coreia. No meio temos sistemas digitais interoperáveis. Vemos os casos de uso agora do Thomas, que está o registro social conectado com o programa de mercado laboral MIS, dependendo como o sistema, se as instituições estão organizadas no país. Também pode ter interfaces similares entre os sistemas de proteção social ou sistemas de emprego público. Os casos de uso se veem como o registro social, que tem beneficiários mais amplos, em- de múltiplos beneficiários que podem se referir nos âmbitos de trabalho e empregos no mercado e programas de mercado laboral. Se não há registro social, ou pode se ativar nesse momento, também pode haver o sistema de proteção social MES ou outros programas unidos com os sistemas e os programas de mercado laboral para os critérios de elegibilidade. Na direita está a integração programática, que tipicamente envolve programas de inclusão ou de dinheiro, que são que se complementam de diferentes maneiras, por exemplo, na Zâmbia, em Burundi. Cada um desses modelos tem diferentes mecanismos institucionais diferentes. Cada um varia, mas no geral se precisam acordos entre as instituições participantes, que têm as responsabilidades e as regras para coletar dados, para lidar com os dados e proteger os dados das pessoas. E assim como o financiamento e diferentes procedimentos também para cada caso de estudo, caso de uso que exista. Olhando nos modelos,
one-stop shops são mecanismos de integração progressivos que podem se implementar em etapas e níveis. Estão os escritores de informações, os serviços de colocação e logo a gestão integrada de casos. Tipicamente é uma agência ou uma organização que é responsável disso, assim como a coordenação entre as agências participantes que oferecem os serviços nesse mecanismo. Isso aplica como coordenação horizontal quanto vertical nos diferentes níveis governamentais. Isso afeta mecanismos de gestão do orçamento, de coordenação e de oferecimento do serviço, e diferentes mecanismos para dar apoio a esses escritores de informações. O segundo modelo é o registro social como portal. O registro social tem diferentes informações sobre as pessoas que podem se usar para apoiar referidos a diferentes programas, como programas do mercado laboral. Isso requer uma definição clara dos critérios para referidos. As responsabilidades para a coleta de dados e tanto as instituições devem participar e as capacidades do programa são necessárias para esse sistema. O registro social vai ter certos dados que serão usados para identificar os beneficiários que podem se referir, mas também há casos nos quais informações adicionais serão necessárias para avaliar os programas do mercado laboral. Isso vai requerer coordenação entre os diferentes órgãos. Isso precisa interoperabilidade entre o registro social e os programas do mercado laboral. Já temos visto alguns modelos, como o Senegal e a Mauritânia, no qual o registro social foi aplicado, mas de diferentes maneiras. Aqui temos os modelos de integrações. Vemos o caso da Zâmbia, onde vemos que estão os componentes de inclusão. Há um sistema de BI único que foi desenvolvido pelo sistema de registro social, mas foi aumentadas os benefícios por diferentes secções do governo que se complementam entre si. Em termos de como os países deveriam pensar e como adotar e operacionalizar esse sistema, há 7 fatores que devem se considerar dentro da estrutura do programa. Aprimoramento dos escritórios, os serviços de emprego público, sistemas digitais, espaço fiscal, a vontade institucional e coordenação e os processos e dados. Ao respeito de escolher um processo, temos que ver 3 fatores, que são a maturidade digital, a fragmentação do programa e a coordenação institucional. Os países podem adotar diferentes modelos dependendo do contexto específico, mas também evoluem na transição para outras modalidades baseadas em como as coisas estão dando. Que quanta maturidade tem no sistema digital, nível de programação, poderia ser, assim, um modelo de one-stop shop, ou de diferente maneira, com outras características, podem ser o portal do registro social, ou a integração de SPMIS também pode ser apropriada. Essa trajetória não é linear e os países podem transicionar baseados nos contextos específicos, e o ponto de começo também marca o caminho possível. Alguns pontos para levar. O desenho tem que se centrar no cliente. Isso é particularmente relevante no contexto da assistência social,
que você tem certos indivíduos ou pessoas vulneráveis que estão mais afastados do mercado laboral e que têm diferentes níveis de apoio também a sistemas que estão mais prontos, que requerem mais perfilamento, mais segmentação para dar os serviços de maneira apropriada. E também depende dos sistemas de políticas locais e quando os processos, para que os processos possam trabalhar de maneira coordenada. Eu vou passar então a palavra de volta para a Avança. Muito obrigada, Gácia, pela apresentação. Temos alguma pergunta? Se tiverem alguma pergunta, coloquem na caixa de Q e A. A próxima aqui. Então, vamos passar a próxima sessão, que vai ser input de dois países. O primeiro vai ser o Azerbaijão, que vai falar da experiência desse país vinculando o sistema de proteção social com sistemas de emprego. Então, uma breve introdução da Elmira, que é especialista que trabalha em transformação digital e abordagens inovadoras à modernização. Ela tem experiência em governo e projetos internacionais e ela se foca em estratégias práticas para fortalecer sistemas de proteção social. Então, vou passar a fala para Elmira. Elmira, obrigada pela oportunidade e vou compartilhar a minha apresentação. Na minha apresentação hoje, eu vou falar sobre a importância de melhorar a proteção social, a sinergia entre a proteção social e sistema de emprego. Então, no Azerbaijão, o Ministério de Trabalho tem diferentes direções no tocante ao campo social. Pagamento social e seguro, emprego e trabalho, serviços sociais, que incluem a adoção, por exemplo. E no centro destes serviços, temos o Sistema de Informação Eletrônica Centralizado, SEIS, que é uma plataforma robusta criada para automatizar a maneira em que a informação se pega, se cria, se salva e se obtém sobre relações de trabalho, temas de emprego, proteção social, seguridade social e outras questões relacionadas com o Ministério. Seis tem 18 subsistemas e registros e funciona sobre o princípio de única janela. E dentro do SEIS, temos os sistemas SIS que estão interconectados e são interoperáveis. Então, um dos componentes principais do sistema é o subsistema de trabalho e emprego, que é balcão único, que unifica todos os serviços de emprego e trabalho, desde procura de trabalho, recrutamento, registros pessoais. Então, eu gostaria de salientar que em 2024, segundo foi aprovado por um decreto do presidente da República do Azerbaijão, os contratos de emprego agora são assinados online. Então, isso aí inclui uma das funcionalidades inovadoras dentro desse subsistema de emprego e trabalho. Troca de dados. Bom, aqui nesse slide mostramos a questão da interoperabilidade, que não é só nos sistemas internos, mas também nos externos. Então, quando o cidadão quer solicitar alguma coisa ao Ministério, podem fazê-lo através de múltiplos canais, incluindo tradicionais e digitais. Os digitais, cabe salientar
que os digitais têm alguma diferença. Quer dizer, quando o cidadão é desempregado, por exemplo, e o empregador ou o empregado quer ter acesso ao sistema de informação do Ministério, fazem o login digital, que é um ponto de entrada único que tem métodos de autentificação, como, por exemplo, o número de identificação pessoal, reconhecimento com Face ID, e de móvel, assinatura eletrônica, token como USB. Então, quando o cidadão já foi registrado, aí é que podem acessar o sistema de informação do Ministério e se beneficiar com o sistema, com os serviços fornecidos. Então, para obter informação dos cidadãos e cidadãs, é que se faz isso aí, porque temos uma integração entre o sistema de informação eletrônica centralizado e os sistemas de informação de mais de 80 órgãos públicos, incluindo o Ministério da Justiça, Ministério dos Assuntos Internos, a autoridade fiscal, o Ministério da Ciência, da Educação, etc. E também como instituições privadas, incluindo bancos, fornecedores de seguros, empresas de serviços. E também essa integração é possível através do sistema de troca de dados nacionais dentro do país. E aqui nesse slide eu vou dar informação sobre o mecanismo de pagamentos sociais proativos. E o que significa? Bom, esse aqui é um mecanismo que proativamente identifica, reconhece e cumpre com os direitos dos cidadãos sem pedido explícito. Então, é um processo totalmente automático, sem intervenção humana. E como é que o mecanismo funciona? Bom, primeiro, quando a pessoa é elegível para algum tipo de pagamento social, os dados sobre a pessoa são obtidos através de um aplicativo digital com a integração da instituição pública e os dados são verificados num segundo estágio e um terceiro momento acontece com a tomada de decisões para saber se a pessoa vai ser elegível ou não. Então, primeiro temos o banco que vai ser relatado sobre informação do pagamento. E logo após, o cidadão vai receber a informação para saber como e quando poderão acessar a conta bancária. Isso aí é visível aqui no slide, o processo leva só algumas horas. E do outro lado do slide, vocês podem ver a quantidade de designações nos diferentes anos. E no slide anterior, eu falei do processo de designação dos pagamentos sociais e benefícios sociais também. Bom, nesse slide daqui, ou antes, melhor dito, eu falei dos componentes do back-end dos sistemas, mas agora vou apresentar a interface frontline que é apresentada às pessoas. E aqui o que temos é o portal eSocial, que fornece os serviços quanto frontline para cidadãos. Então, eSocial oferece acesso como ponto de entrada único para diferentes serviços nos campos sociais, incluindo serviços de emprego, serviços de relação trabalhista, serviços de deficiência, programas de bem-estar familiar ou de infâncias e outros serviços digitais. Então, e Social também oferece serviços e tecnologias inovadoras que incluem
carros inteligentes para grupos vulneráveis, monitoramento de capital, calculadoras de salário e pensão, com dados abertos, Big Data, e que os cidadãos vivenciam essa intersecção entre os sistemas de emprego e proteção social através de uma interface fácil de usar e acessível. E, finalmente, eu gostaria de falar que o Azerbaijão, na sua experiência, demonstra a importância disso, a interação para o futuro da política social. E é importante que seja um sistema proativo, conectado e centrado no humano. Muito obrigada. Muito obrigada, Elmira, por ter compartilhado essa informação. Se tem alguma pergunta para a Elmira, por favor, coloquem as perguntas na caixinha de perguntas. Agora vamos receber o input da Turquia, que também implementou a integração entre sistemas de proteção social e sistemas de emprego. E agora vou convidar Erkan para falar sobre as experiências na Turquia. E antes dele falar, vou fazer uma apresentação. Ele trabalhou em políticas para lutar contra a pobreza, e ele foi parte do Ministério de Planejamento da Turquia durante 25 anos e começou a trabalhar no Ministério de Família e Serviços Sociais em 2018. Atualmente trabalha no Ministério. Ele trabalhou como especialista de proteção social na FAO e aí ele se especializa nas áreas de distribuição da renda, políticas para lutar contra a pobreza, implementação dos ODS e as metas para a Turquia. Então, agora, Erca, a fala é sua. Obrigada. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui para compartilhar a nossa experiência com os colegas. E eu gostaria de agradecer os colegas desse. Eu vou falar do caso da Turquia. Como já foi falado, temos aqui a questão do registro social. Seguinte slide. Vendo aqui esses números, o nosso principal problema no nosso sistema de proteção social vem do baixo nível de participação no emprego, especialmente para as mulheres. A participação das mulheres no emprego é 36 aproximadamente. E outra questão importante aqui é o net rate, a taxa líquida, que são 23 pontos. Como resultado, a pobreza é de 13 ou 14. Outro tema importante para nós resolvermos para melhorar o nosso sistema de proteção social era que a nossa proteção social tem uma característica real. Por um lado, tem o seguro social e o sistema de saúde, e por outro, tem assistência social e sistema de serviços. O Ministério do Trabalho e a Seguridade Social se encarrega do programa de seguro social e programas de emprego, especialmente oferecem serviços e programas para pessoas registradas no programa de seguro social. Então, o que nós fazemos no Ministério da Família, bom, o nosso grupo-alvo fica fora do sistema de seguro social. Por isso é que tem insegurança no trabalho. Então, nosso ministério tem dois programas principais para assistência social. Um deles é
Increasing Resilience, e a outra Exit Strategy. Para o primeiro, aumentando a resiliência, temos transferências de dinheiro e sistemas de encaminhamento. Para o outro, que é a estratégia de saída, temos a substituição do emprego e a melhora de habilidades. Seguinte. Então, no nosso sistema, temos três grupos alvo principais. Um tem a ver com as donas de casa especiais, porque na Turquia, como temos tão poucas mulheres participando no emprego, por isso, para nós é muito importante trabalhar com as donas de casa. Muitas delas têm baixos níveis de educação, ficam fora da força trabalhista e têm poucas qualificações. O segundo grupo é o grupo de homens geral, que são os nossos beneficiários no sistema de assistência social, mas não conseguiram pegar um emprego, não conseguiram ter renda. E o terceiro é um novo programa feito pela Agência de Emprego da Turquia, que é o sistema de suporte do trabalho. Então, vendo as características dos beneficiários, vemos que um terço dos beneficiários podem trabalhar e ter algum tipo de renda se nós apoiarmos eles. Então, temos aqui dois centros principais: o Centro de Apoio para a Família e o Centro de Solidariedade Social. E temos também o Centro de Apoio para Mulheres. E a partir de 2011, nós conseguimos apoiar 207 milhões de pessoas com esses centros de suporte para famílias. E vamos para o próximo slide, então. Os outros programas que temos são, são de emprego. E aqui, o Ministério da Família e o Ministério do Trabalho trabalharam juntamente. Há vários programas para pessoas que procuram emprego dentro dos nossos grupos-alvo na Agência de Emprego da Turquia. E nós fornecemos alguns serviços para as pessoas que procuram emprego no nosso sistema para apoiar, por exemplo, assistência para startups, encaminhamento, ou oferecemos também assistência de saúde e educação. E a ideia é que possa se estender 12 meses após eles encontrarem emprego. Mas também fornecemos outros serviços. Através dos programas, nós tentamos garantir uma transformação para que as pessoas possam se tornar produtivas e autossuficientes, que possam ter um emprego que permita isso. Também queremos garantir a sustentabilidade da assistência social, reduzindo e evitando que as pessoas dependam da ajuda. Conseguir virar isso. E vendo os resultados dos nossos programas, como eu falei, temos 5 milhões de beneficiários que poderiam trabalhar no nosso sistema de benefícios social, de assistência social, e podemos levar eles a se registrarem no emprego. E o que temos aí é que
a taxa de registro de beneficiários potenciais está apenas por cima de 10%. E esse 10% de pessoas poderia encontrar um emprego. Portanto, nós precisamos aumentar e fortalecer o vínculo entre o sistema de emprego e o sistema de assistência social. É por isso que os nossos ministérios de trabalho e de lares e famílias têm criado um sistema integrado o ano passado, especialmente como alvo de, de diferentes grupos, para identificar quem é que tem a capacidade de trabalhar e quem tem a intenção de obter uma renda dentro do sistema. É por isso que trabalhamos juntos. E o nosso sistema digital e o sistema de identificação trabalham juntos. Vamos passar para a próxima folha. Como podem ver aqui, temos ao redor de 600 mil pessoas sem trabalho que estão dentro do nosso sistema de assistência. Esse projeto já tem 5 ou 6 anos, nos quais mas temos começado o ano passado no aprimoramento. Já temos 10% dessas pessoas, ao redor das 65 mil pessoas, que estão dentro da agência de emprego turca. O que acontece com essas pessoas que buscam trabalho no nosso sistema de assistência é oferecer uma assistência, um acompanhamento vocacional e treinamento para essas pessoas. Também eu quero dizer que o nosso sistema digital e do Ministério do Trabalho podem ver o que o outro está fazendo, podem assistir e enxergar, têm esse acesso. Esses registros estão na base de dados do Ministério das Famílias. E as identificações são feitas nos nossos sistemas. Logo enviamos esses dados para o Ministério do Trabalho, que fazem essa conexão com o Job Seeker, com o sistema de procura de trabalho. Eu posso aprofundar nos detalhes se houverem perguntas. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigada pela sua apresentação e pelos detalhes que tem dado. Temos a gravação no nosso sistema e temos mais detalhes sobre os sistemas de integração da Turquia. A próxima apresentação, a nossa última apresentadora do dia, é Dovil. Ela vai trazer a visão desde os fornecedores de soluções. Ela tem desenvolvido um sistema que gere serviços de emprego. Ela é especialista nos sistemas de emprego, é responsável pela transformação dos serviços de transformação de laborais que apontam as necessidades do mercado. Ela vai conectar as políticas, os dados e a experiência para dar forma ao emprego público, aos sistemas de emprego público, que tem gerado muito impacto. Ao saber sobre as tendências do mercado e dos clientes, vai ser muito trabalho. Ela tem trabalhado em diferentes áreas que dá conhecimento
bastante amplo. Muito obrigada, Vanza. Obrigada a todo mundo. Eu quero apresentar rapidamente a nossa companhia e logo a nossa solução. Nós somos uma companhia privada que se especializa no emprego, com 25 anos de experiência ao serviço das forças de trabalho e o público ao redor do mundo. Eu gostaria de apresentar a nossa solução, então, que da visão geral ao princípio da sessão está nos serviços ativos do mercado de trabalho que se falaram mais cedo hoje, que são soluções ativas, mas não na elegibilidade das pessoas, senão como um apoio do próximo passo, que com atividades que facilitam as atividades das pessoas que estão cadastradas em certos programas. Logo vou explicar em que pontos é interoperável o nosso sistema e dentro como se aplica no sistema de trabalho. O nosso sistema se chama Worknetics, é uma solução para serviços de emprego público. Aqui temos a arquitetura funcional, uma visão da nossa solução. Ao princípio da sessão, falamos que há várias partes dos serviços de emprego que são as partes interessadas. Nós trabalhamos com algumas delas. A primeiro, o serviço de vinculação do trabalho. Nós ajudamos a que as pessoas que buscam trabalho achem as oportunidades que mais apropriadas são para eles e que os empregadores achem os melhores empregados para essas vagas. Nós facilitamos a configuração da solução. Nessa parte, o que fazemos é adaptar a solução para dar apoio ativamente às políticas de trabalho. Eu vou explicar mais na frente, mas o mais importante que trazemos na nossa solução é a gestão da taxonomia, onde nos integramos com os padrões internacionais, como a UNED e ESCO, que são padrões para emprego, que são muito importantes na busca de trabalho e enrolamento, assim como de empregadores no sistema. Também temos a camada de interface, onde oferecemos serviços para empregadores, buscadores de trabalho e trabalhadores dos casos para poder conseguir achar as oportunidades. Na próxima folha, eu quero me focar na parte de união, de match. O que fazemos é sair da busca só, que se oferece em qualquer plataforma como LinkedIn, onde você pode procurar qualquer trabalho, mas você não vai considerar o que a vaga precisa e o que o buscador do trabalho está oferecendo. O próximo passo é facilitado por um scoring, uma pontagem bidirecional, para fazê-lo mais eficiente, com as bases de dados, baseados na experiência do trabalho, na educação, e fazendo uma proposta para o empregador, quais são os potenciais empregados apropriados. O próximo passo é que também queremos apoiar os sistemas públicos com políticas de mercado laboral ativas. Não olhamos a toda a população de maneira unânime no nosso sistema, senão que fazemos variamos entre os diferentes alvos. Como a Turquia falou mais cedo sobre a diferença para as mulheres ou para os jovens. Tentamos facilitar o apoio às políticas de várias maneiras. Um dos cenários é no matching estratégico. Como temos um bom algoritmo baseado por
e inteligência artificial transparente e configurável, podemos configurar os algoritmos para diferentes alvos, para ajudar na busca do emprego ideal. Por exemplo, para as pessoas que estão começando a carreira, os jovens, configuramos o algoritmo que ignora a experiência, que provavelmente não vão ter essa experiência, mas aumenta a importância no algoritmo da educação, que provavelmente é mais que tem conseguido nos últimos anos. E assim fazemos uniões com diferentes tipos de vagas. Por exemplo, para para pais, solteiros, mães solteiras, os critérios têm a ver com as horas de trabalho, a distância do local de trabalho, para ver se são bons candidatos. Assim, temos customizado, os alvos e o sistema para conseguir fazer boas conexões. Outras maneiras de apoio que oferecemos nessas políticas é facilitando a escala ao largo e ao alto, com as oportunidades de treinamento, de capacitação e com os grupos-alvo para escalar e aplicar a trabalhos melhores. Por exemplo, para as pessoas sênior, podemos fazer propostas e treinamentos que vão ajudar com as capacidades na computação para que eles se mantenham ativos e relevantes no mercado. Tentamos facilitar várias dessas soluções para dar apoio para a oferta ativa. Também eu quero apresentar mais alguns pontos aqui. O primeiro caso de uso que quero apresentar é a Malásia, que está na Malásia, que é My Future Jobs, que é o mesmo que eu apresentei. Lá facilitamos a união de perfis, fazemos os matchings com inteligência artificial. Já falamos um pouco como integramos o registro dos usuários e o registro civil para fazer os perfis das pessoas. Na Malásia, não é necessário, pelo menos não agora. Facilitamos o registro de usuários para a nossa solução, mas em muitos países da Europa, vemos nos diferentes casos de uso, onde se faz o registro com o BI ou com conta bancária, que é necessário. Nós oferecemos diferentes APIs para facilitar essas integrações desde o registro do usuário. Porque isso é uma agência que também tem diferentes sistemas dentro do mesmo grupo, que tem My Future Jobs, que é a busca de trabalho, de fazer esse matching, mas também tem uma solução para sistemas de emprego e de mercados laborais dentro da mesma regra. O sistema de seguro do emprego também é parte, onde as pessoas podem solicitar esses programas e vão requerer que se registrem no My Future Jobs e que busquem trabalho. Esse é um dos requisitos. O que fazemos com as nossas soluções, com as opções do mercado de trabalho? É registrar cada atividade que cada pessoa faz no na nossa solução. O mais importante é que requerem que busquem trabalho para continuar recebendo os benefícios. Basicamente, oferecemos esses serviços e oferecemos os nossos dados do nosso sistema para que os trabalhadores sociais possam acompanhar esses casos. Além disso, temos um sistema de integração de casos. Então, se há pessoas que buscam trabalho que são menos ativos, o gestor do caso pode criar um caso para ver se há
plano de compromisso de trabalho para definir, por exemplo, o que o buscador de trabalho tem que fazer para não receber uma sanção nos benefícios. Aqui vemos na imagem na tela o progresso, o acompanhamento do progresso, que faz alerta se o buscador de trabalho não tem buscado trabalho por mais de um mês, por exemplo. Com casos acompanhados, tentamos ajudar e fazer o acompanhamento dos dados relevantes dentro do sistema. E para outras interoperabilidades, que é importante, é que todos os dados necessários se exportam e se enviam diretamente ao sistema da Organização do Trabalho, que é a nossa fonte principal também. O próximo caso de uso é do sistema dos Estados Unidos. O que oferecemos é Workforce Next, que é um caso diferente da Malásia. A gestão dos casos é separada, mas os estados estão avançando mais para a área na qual querem a troca de trabalhos a solução, que facilita a busca de trabalho e ao empregador para que estejam integrados com uma solução de mercado, que facilita a eleição e especialmente o relatório federal. Hum, Essa solução é porque os estados querem que as duas soluções estejam integradas e que estejam dentro do mesmo campo. Esses casos, os fornecedores oferecem as duas soluções. Nós estamos fazendo uma parceria com o Sagitec, para ter a certeza de que seja o mesmo sistema, apps que conectam os dois com dados desde o nosso sistema para o sistema da Sagitec, que é a parte mais importante, porque eles estão alargando o relatório federal, que são os que financiam esse programa inteiro. Um outro caso de uso de interoperabilidade é com o sistema de seguro de desemprego, que os que buscam trabalho têm que enviar a atividade de busca de trabalho mesmo. Há outras interoperabilidades, mas esses são alguns dos exemplos de como quão interoperável tem que ser a nossa solução. Muito obrigada pelo convite e por ter me ouvido. Se tiverem perguntas, muito obrigada pela sua apresentação e por oferecer visão de diferentes sistemas. Antes de passar para a próxima sessão, eu quero convidar a aqui as apresentações estão aqui, que falamos como se habilitam a interoperabilidade, como destacar rapidamente essa troca de dados entre sistemas. Eu vou aqui compartilhar a minha tela rapidamente. Aí já a palavra é sua. Eu vou falar rapidamente, vemos aqui uma amostra de como podemos definir o nosso esquema de dados ao redor da interoperabilidade entre o sistema de proteção social e o sistema de serviço de emprego. Assim, vemos um objeto que é os dados do membro que representa o buscador ou o beneficiário. Isso se compartilha no sistema de proteção social e o sistema de serviço de emprego e vice-versa. Um exemplo desses campos podem conter identificador único e alguns objetos, como dados demográficos, como o endereço e o número de telefone. Também há alguns construtos codificáveis, como o estado de emprego. Podemos usar esses conceitos codificáveis para elementos como estado,
marital, estado de emprego, ocupação e nível educativo. Esse mapa é o que a DCI chama diretórios, que são uma lista padronizada de códigos e valores que todo mundo pode compartilhar e compreender o significado. Assim, podemos ter os códigos, temos os valores, e quando os dois sistemas compartilham um código, vão compreender o valor desse código. Vamos ver a nossa API de trabalho. Eu sempre recomendo que seja feito com um token GWT que alinha com o desenho da interoperabilidade. No sítio de pedidos, o que fazemos é gerar um query. Por exemplo, uma pode identificar os beneficiários desempregados que são capazes de trabalhar, ou pode me dar um membro por meio de identificação único. No lado da resposta, responde como uma mensagem estruturada que inclui uma série de membros que podem cumprir com a query de busca e o critério. A mesma busca pode se obter de outras maneiras. Então, assim, vemos que a resposta acompanha o que foi definido anteriormente, que é qualquer sistema que usa esses padrões de dados que possam compreender a resposta da mesma maneira. É a de bom. Temos a API de encaminhamento, que também é após o pedido e que usa autorização baseada em JWT. Estamos incluindo o objeto membro e também estamos vendo na demonstração. Esse pode ser o endpoint do sistema de serviços de emprego ou de proteção social ou vice-versa. E aí se vê a resposta dos sistemas e a mensagem de reconhecimento de que o encaminhamento foi recebido. Então, esses são os padrões definidos no DCI e que serão revisados pelos membros do comitê. Obrigada, Isha. Vamos com a apresentação principal. E, bom, aí temos os padrões ou normas que foram desenvolvidos, estão disponíveis no Gitbook e no GitHub, para que possam acessar e dar uma olhada. E agora temos a parte da conversa. Temos algumas perguntas na caixa de perguntas, algumas já foram respondidas, então vamos nos focar em aquelas que ainda não foram. A primeira pergunta que temos é sobre os casos de uso, para salientar quais casos precisam de um nível de integração avançado, ir mais além do simples encaminhamento que a gente já viu, que vão precisar de sincronização, gestão do tempo em tempo real, bidirecional. Isso vai se vincular com a segunda pergunta, que é qual é o caso de uso mais simples para implementar, que vai ter poucas barreiras para entrada. Para isso, eu vou convidar a Anitta para compartilhar os insights dela. Anitta, Anitta, há duas perguntas sobre casos de uso que foram apresentados pela Martina. Você tem algum insight para logo após passar a fala para a Martina para definir quais casos de uso poderiam se implementar de uma maneira mais simples? Bom, em termos gerais, qualquer caso de uso em termos da implementação da interoperabilidade vai depender do contexto do país, se estão prontos no tocante a bancos de dados, políticas, procedimentos. Então, qualquer coisa poderia se implementar se tem tudo isso resolvido. E o Thomas também respondeu isso, certo? Sobre o que se precisa para implementar a interoperabilidade.
Então, com a vontade, não vai ser difícil, não. Kwanza, então, se você quiser convidar mais alguma pessoa para responder, mesma pergunta para a Martina. Se baseando na sua pesquisa, Martina, quais casos de uso são mais simples para os países implementarem e quais vão precisar um alto nível de coordenação? Obrigada, Wanza. Eu concordo com a Anitta que vai depender de cada país, só vai depender da situação da proteção social e os programas e instituições de emprego. Para a primeira pergunta, eu gostaria de diferenciar entre seguro social e assistência social. Seguro social, o que nós estamos vendo faz décadas, é gerenciamento do cumprimento ou do compliance. Isso existe quando existe um sistema de seguro de desemprego e esses esquemas são sustentáveis financeiramente para incentivar aos beneficiários a voltar ao emprego. E aí a interoperabilidade salienta a função básica do sistema, que é em geral, integrado nesses esquemas. E como o seguro de desemprego, também se vê a interoperabilidade dos sistemas, nem sempre em tempo real, mas há transferências de lotes, o que é feito de maneira regular. E aqui se vê também que o seguro de desemprego e o gerenciamento dele, às vezes, está dentro de um sistema de informação de emprego. Por exemplo, o caso de Perqueso na Malásia foi mencionado também na Coreia, como Employment 24, que se apresentou no último webinar em outubro. E no caso da assistência social, eu diria que eu não sei se é fácil, mas uma das coisas que se vê muito agora é apoiar os beneficiários para encontrarem emprego e vice-versa. Ter esses sistemas de encaminhamentos para que as pessoas que procuram emprego possam ter acesso à proteção social e que os beneficiários da proteção social possam ter acesso a serviços de emprego. Há mais interesse dos dois lados de colaboração e também há benefícios mútuos que já foram mencionados hoje. E, em geral, se começa com encaminhamentos bem simples e logo depois se passa para abordagens mais sofisticadas com o apoio da interoperabilidade digital. Então, essa era a primeira pergunta. É a segunda. Bom, sobre a segunda, o que é mais difícil de fazer, eu diria que é a parte do encaminhamento mútuo, sabe? As coisas que precisam de mais compromisso orçamentário, certo? Que são esses encaminhamentos de duas vias entre o sistema de proteção social e de emprego. Em geral, se precisa de um marco jurídico forte, com uma boa cooperação entre os dois campos de políticas. Também, a nível nacional, se precisa de políticas e estratégias conjuntas. E se precisa também de uma via de encaminhamento, por exemplo, se o beneficiário vai de um lado para o outro, bom, em geral, se via a colocação de serviços na forma de balcão único, e em geral, isso acontece com encaminhamento digital e gestão de casos conjuntos. E, em geral, esses sistemas de gestão de casos estão conectados com sistemas de proteção social e de informação de serviços de emprego, com uma troca de dados de duas vias. E em alguns casos também há programas integrados. Então, aí se precisaria de uma integração programática com dois campos de políticos e os stakeholders respectivos trabalham de perto. Eu acho que uma mensagem importante que eu aprendi hoje aqui é que a situação não é linear, não. É um conjunto de ferramentas, e aí é você que tem
na integração, considerando o que acontece no contexto do país em termos de registros, capacidade institucional, capacidade do pessoal, também para ver o que poderia funcionar e dar certo. Isso aí é tudo, e eu sei que não temos muito mais tempo. Obrigada. Muito obrigada, Martina. E eu sei que não temos muito tempo, mas temos duas perguntas para a Gástia, vinculada com o que falou a Martina, sobre a tomada de decisões para as vias e o modelo de integração. Os países precisam de ter alguns fatores quanto maturidade dos sistemas digitais e coordenação institucional. Como é que essa situação acontece? Há gargalos? E como é que os padrões e normas DCI que foram desenvolvidos poderiam ajudar com esses gargalos? Vamos rapidinho, porque temos muito pouco tempo. Obrigado pelas perguntas. Tentarei falar rapidinho. Eu não quero repetir o que já falaram a Anitta e a Martina, mas eu acho que o fator mais importante, o desafio para a integração, é o mecanismo ou mecanismos de coordenação institucional, porque se precisa de um entendimento claro de quem vai ser responsável de qual aspecto, o que vai se compartilhar, como é que os dados vão ser coletados. E o exemplo do registro social com os serviços de emprego, como você explicou antes, o registro social vai ter informação do lar, vai ter informação de pobreza, por exemplo, e essa informação vai ser relevante ou útil para o serviço de emprego público para decidir a quem dar prioridade, a quem apoiar, ou qual vai ser o alvo. Bom, e vão se precisar dados adicionais a serem coletados também. Então, há muita coisa para decidir. E os países como o Chile, o Reino Unido, a Coreia, fizeram um bom trabalho porque tiveram uma boa coordenação institucional com esses modelos de balcão único. Mas em países com menor nível de maturidade digital ou com mais complexidade na hora da coordenação institucional, bom, aí é onde os padrões ou normas DCI entram a jogar. Aí se precisa de clareza ou de um quadro para considerar o processo, requerimentos de dados e aspectos tecnológicos. Então, os países aí têm que pensar na integração. E aí tem, por exemplo, esses padrões ou normas para dar uma olhada e pensar, bom, como que nós podemos implementar isso no nosso próprio contexto. Vou parar aqui, mas obrigado pelas perguntas. Obrigado, Agostia. Temos só mais 2 minutos. E eu gostaria de fazer uma pergunta que já foi respondida pelo Thomas, mas eu gostaria de ouvir outra perspectiva, talvez cultural. É a pergunta do Eman. Quais são os protocolos e estruturas institucionais necessários para manter a interoperabilidade, considerando que há diferentes organizações com diferentes planos e implementações na hora de trabalhar com soluções de TI? Então, Usada, você poderia responder o caso do Azerbaijão e logo após vamos deixar um tempinho para conhecer também outros contextos e perspectivas. Então, só 1 minuto, por favor. Rosala, você está no mudo. Rosala, está no mudo. Está silenciada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje. E para responder à pergunta, eu posso dizer que, neste caso, é muito importante a coordenação em nível nacional e temos a integração garantida
entre diferentes órgãos de governo, como o nosso sistema de bridge digital, que permite a troca de dados entre várias instituições de governo. Também temos a normativa que estabelece regras claras para armazenamento, transferência e proteção de dados. E a legislação também define como é que vai se trabalhar com os dados. Por exemplo, na aplicação ou solicitude de pensão, para confirmar a informação, com essa informação tem que se obter de de outra instituição. Então, nesses casos, os pedidos de informação têm que ser legalmente justificados. E os dados integrados são garantidos e os usuários são responsáveis pela confidencialidade desses dados de conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Obrigada, vou usá-la. Erkan, obrigado, Wanza. Quando nós começamos a criar o sistema de assistência social integrado, primeiro nós começamos com o marco jurídico para a proteção de dados e transferência de dados. E segundo, nós definimos quais indicadores íamos usar e quais ministérios, órgãos de governo ou membros do setor privado iam participar. E logo após, nós designamos o protocolo como instituições privadas, quanto bancos e também órgãos de governo. E depois disso, as diferentes instituições usam diferentes programas para bases de dados. Quer dizer, após assinarmos protocolos com instituições, nós criamos interfaces para compartilhar os dados entre as instituições. Então, agora nós temos bancos de dados de 29 instituições e temos 120 bancos de dados no nosso sistema. Nós criamos um, um banco de dados bem grande, integrado, e usando esses bancos ou bases de dados, conseguimos criar um registro social para beneficiários do sistema. Muito obrigada, Erkan. Acho que não temos mais tempo. Eu vou só falar dos próximos passos. Então, seguinte slide. Então, como falou a Anitta, o comitê trabalhando com os padrões ou normas para a interoperabilidade dos sistemas vai se lançar no dia 20 de novembro e vamos compartilhar a situação e o progresso. E como falou a Anitta, também nós também oferecemos suporte técnico e suporte para a implementação. Então, se precisarem apoio para a implementação desses padrões, podem ir para o nosso site e obter detalhes sobre como o DCI pode apoiar vocês para adoptar esses padrões. E também temos um paper que foi desenvolvido com as melhores práticas para o desenvolvimento e implementação desses padrões de interoperabilidade que está disponível no nosso site. Podem fazer o download. E temos também uma enquete rapidinha do paper. Então, se vocês puderem dar feedback, seria maravilhoso. Tem um formulário de feedback para esse propósito. E o último anúncio é o seguinte: vamos fazer o lançamento oficial do Hub de
e a para a proteção social no dia 2 de dezembro de 2025. O link está disponível no nosso site, se quiserem participar desse evento, e também podem obter mais informação no nosso site. E com isso, eu gostaria de agradecer a todos e todas por ter participado desse evento. E se vocês quiserem mais informação sobre DCI, podem ir para o nosso site. Aí está o e-mail de contato. E também podem visitar a gente no LinkedIn, Getbook e GitHub. Muito obrigada e que tenham um bom dia. Tchau, tchau.